Olá, boa tarde para vocês. Mais uma vez nos encontramos aqui, todas juntas, para mais uma lição da maravilhosa doutrina dos Espíritos, né? Explicando o Evangelho de Jesus. Eu vou pedir para a Solange encaminhar nossos pensamentos na prece de hoje. Por favor, Solange. Pai de amor, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos mais um dia reunidos para o estudo do Evangelho. Rogamos, Mestre, que possa iluminar o nosso coração com a verdade, com discernimento, que possamos ser abraçados pela Tua misericórdia, envolvendo todo o planeta com Teu amor. Pedindo permissão para iniciar mais um dia de estudos, agradecemos e pedimos sempre a Tua presença junto de nós. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Pelo número das nossas companheiras, acreditamos que tenham viajado, talvez por ser, entre aspas, carnaval, né? Mas vamos nós 5 estudarmos a lição de hoje. Zezé, o Evangelho está aberto, meu bem? O óvulo da viúva, número 5. Nós estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Número 5, o óvulo da viúva. Jesus, estando sentado de frente do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhe disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência tudo, mesmo o que tinha, e tudo o que lhe restava para viver. Muito bem. É uma passagem de Jesus, uma fala de Jesus, que nos leva a uma reflexão muito profunda, né? Há muito que se pensar sobre isso. O gasofilácio era como se fosse uma caixa, um local dentro do templo, onde o pessoal que ia para o templo colocava lá a ajuda monetária que eles queriam para o templo, para as atividades do templo, né? Então, até é interessante porque os de mais poder aquisitivo, em vez de eles colocarem uma certa quantia equivalente a 10 moedas, eles fracionavam essas 10 moedas, trocavam essas 10 moedas em moedas pequenas, no mesmo valor. Então, que fossem 100 moedas valendo as 10 moedas. E jogavam devagar. Então, Maria Dalva está entrando. Então, aquele barulhinho das moedas caindo na caixa, e como eram bastante, eles ficavam muito satisfeitos, porque todos escutavam. Olha como fulano deu bastante contribuição para o templo. E a viúva indigente, a pobre criatura, só deu 2 moedinhas, que é o que ela tinha. E Jesus comentou que ela deu muito mais do que os outros, porque os outros deram da sua abundância. Aí tem muita coisa a ser pensada, porque
no fundo do texto, a moral da história é que Jesus não fala, mas o importante é a intenção com que é feita a coisa. Então, a viúva deu com a intenção de ajudar mesmo ao templo, para que o templo ajudasse a pessoas necessitadas. Já o que deu bastante, ele não estava com a intenção de ajudar aos necessitados. A intenção era de se mostrar, de dizer, olha como eu sou bom, olha quanto dinheiro eu posso doar. Então, era a intenção de se mostrar. Então, ele já está recebendo o reconhecimento dos homens. É sinal que ele não tem nenhuma parceria com Deus. E a pobre viúva tem, porque ela deu escondidinho 2 moedinhas em benefício dos mais necessitados. Então, o sacrifício mais elevado que Deus abençoaria é aquele no qual o indivíduo busca, dentro da sua vida, dentro do que ele faz, dentro da sua profissão, ele fazer um pouco mais, para sobrar um pouco mais, para ele poder doar. Ele se sacrificar um pouco mais, para ele doar esse esforço que nós fazemos em juntar os dinheirinhos para as instituições de caridade que nos abordam sempre. Acredito que todas nós tenhamos uma série de instituições que a gente ajuda. Então, a gente vai separando o dinheirinho durante o mês, não gasta à toa. Então, todo esse esforço nosso de querer ajudar, e ninguém sabe que nós estamos fazendo isso, é visto com olhos bons pela espiritualidade superior. Deus aprova essa nossa intenção, porque o mais importante de tudo é a intenção com que nós fazemos a doação, tá? Agora, essa doação pode também não ser só material, a doação moral. E a doação moral não custa nada, só a nossa boa vontade. É um bom dia, é uma boa noite. Como você está? Se melhorou hoje? Parabéns pelo aniversário. Está tudo bem com você? Um sorriso, uma flor, um bilhetinho, uma gentileza nossa para aquela pessoa que a gente sabe que não está bem, que está triste, que está melancólica, ou que perdeu um ente querido, que teve um revés na vida, que são tantos os problemas, se nós procurarmos, nós vamos encontrar. Então existem 2 tipos da caridade. A caridade material, que nós vamos suprir com o material, e a caridade moral, que a gente supre com o nosso coração, com a nossa boa vontade, com a prece fervorosa, com a vibração amorosa para aquelas pessoas tão necessitadas. E ninguém fica sabendo, mas Deus sabe o que se passa dentro de nós. E isso fica tudo na cadernetinha dele. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, muito bem, muito bom. Tanto que, bom, isso fica no outro capítulo, a gente comenta isso, no outro item. Então, é mais ou menos isso que eles vão explicar sobre o óbolo da viúva. Não há ninguém que não possa prestar um serviço qualquer. Dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. Deixa eu ver. Neiva, dá para ler? Dá. Então, começa o 6. Pode começar? Pode. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida,
e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que sejam em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta, favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para os secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, número 294 e 295. Muito bem. No início, nós não comentamos sobre as pessoas que querem ganhar fortuna para poder fazer caridade, né? Quer dizer, que se não ganha na loteria, que se não ganha na rifa, se não ganha, não faz caridade. Mas, e que dizer daquelas pessoas que procuram os espíritos em busca de tesouros escondidos, de herança, de alguma coisa para ajudar eles a ganhar dinheiro? Vejam bem, essas pessoas que fazem isso não conhecem o espiritismo real. Espíritos superiores jamais fariam uma situação dessa. E quem diz que em tal lugar tem um tesouro, são espíritos inferiores. E eles sabem que naquele lugar não tem. E eles morrem de rir, porque o pessoal começa a procurar, começa a cavar, começa a fazer uma opção de coisa e não acha nada. Porque eles sabem que não tem nada. Então, passaram uma peça nos homens. Agora, o telefone da espiritualidade sempre toca de lá para cá. Então, se houver justiça, se houver necessidade, a espiritualidade permite com que espíritos se manifestem para que alguém receba o que de direito lhe tem. Então, no Livro dos Médiuns, 294 e 295, eu li toda a questão. No finalzinho da 295, vocês podem comprovar, porque está lá, ele conta um caso de uma viúva. Ela ficou viúva e muito dedicada ao lar, muito competente, só que ela não era a primeira esposa. Então, ela cuidou dos filhos do marido dela, né? Que ele ficou viúvo e casou outra vez. E ela teve esse cuidado sempre de gerenciar toda a vida daqueles meninos. Mas os meninos não aceitavam a ela, não gostavam dela, apesar do bom trato. E quando o pai morreu, eles queriam expulsar ela de casa. Que ela saísse de casa com nada. Quer dizer, que ela se dedicou a vida toda que ela esteve casada, ela já tinha uma certa idade, já era uma senhora passada, ela iria para a rua sem ter onde morar. Eles iam fazer isso. E ela teve um sonho.
Aí que entra a mão de Deus. Foi muito claro, quando o sonho é claro. Alguém no sonho, alguém não, era o próprio marido, mostrando para ela, no escritório, na gaveta, o fundo falso da gaveta, e explicou para ela como abria aquele fundo, como abria aquele negócio, ninguém sabia, que lá estaria a liberdade dela. Então, quando foi numa hora determinada, que os enteados se juntaram para fazer ela ir embora, ela chamou, eu acho que ela chamou advogado, isso eu não lembro. Então, ela falou, vamos lá no escritório. E ela abriu a gaveta, e ninguém sabia abrir lá no fundo. E ela foi e abriu. E lá tinha um testamento do marido. Um testamento, deixando a casa para ela, e os outros bens ele distribuiu entre os filhos. E aquela quantia em dinheiro que estava lá dentro era tudo dela. Então, diante da autoridade que estava lá presente, eu não sei quem era, ela ficou com a casa, e quem saiu da casa foram os enteados. Então, isso está no livro dos médiuns. A gente não pode duvidar da veracidade desse fato. Kardec contou, ele não fala mentiras, ele foi atrás, ele verificou a verdade do fato e colocou no livro dos médiuns, para mostrar que quando há necessidade, a espiritualidade se manifesta. De uma maneira ou de outra, ela manifesta. Ela não foi procurar, ela não foi atrás de nenhum médium. A espiritualidade esteve presente com ela. Ela viu o marido em sonhos. E realmente era ele que estava lá. Eu acho muito bacana, né? Muito legal a confiança que a gente deve ter em Deus, porque Ele prevê e provê tudo o que nos falta. Tá certo? Uhum. Lurdinha, dá para você continuar a leitura? Sim. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre que dá se privando pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas, se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo o livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Bom? Alguém coloca alguma coisa? Ô, Carmen, Oi. eu não sei se é uma colocação ou se talvez seja uma pergunta, né? Um esclarecimento. Porque sempre que a gente lê essa passagem do óbolo da viúva, né? Quando se fala de uma questão material, você falou da questão fora da matéria, né? Que é a questão do bom dia, né? Dessa questão que gera assim do... E assim, eu fico questionando, que eu acho que
o que extrair não é a questão de estar inserido numa questão entre rico e pobre, mas de estar inserido numa questão de necessidade, assim, é uma coisa que foge um pouco. Não é que o valor de não vai ser medido monetariamente de um mesmo peso e de uma mesma medida, mas que é a questão da intencionalidade, da pureza de coração. Eu acho que é aquilo que cada um deve dar, não é uma questão por exemplo, não é que o rico pode dar muito, não é o valor, não é um saco, né, onde vai ser pesado, mas são suas intenções de acordo com cada coisa. Pode ser no valor material, pode ser numa assistência na hora de um abraço, vai ser aquilo da hora da necessidade. Exato. Apareceu na sua frente uma coisa que às vezes você pode nem saber que você está fazendo alguma coisa, e naquele momento houve aquilo. A medida de Deus, o entendimento de Deus é uma coisa que só Ele sabe o que está no coração de cada um, a intenção de cada um. Uma coisa pode ser no dia a dia, numa passada de rua, num encontro com alguém, pode ser um olhar, pode ser uma coisa que às vezes não é uma coisa que vai muito mais do coração do que sai. Exato. Né? Então, exatamente, o que sai do coração. É a intenção com que a gente faz a coisa. Não é dizer, tem gente que não gosta dessa parábola, que não concorda com o óbolo da viúva, porque está muito bem de vida, mas não é porque a pessoa está bem de vida e faz doações que não é vista com bons olhos por Deus, não. É a intenção que essa pessoa fez aquela doação para aquela entidade. Ela teve a intenção de ajudar, a intenção real de fazer o bem, e não precisa estar falando para ninguém. Então, não é que todo rico, quando doa, é desprezado. Não, tem aqueles que doam e que são abençoados. E não é todo pobre que doa que é abençoado. Tem muito pobre que não dá nada. Tem muito pobre que até blasfema, acha ruim e joga fora o pouco que tem, né? Então, Solange está muito certa. O importante é o coração na hora. Você diz na hora, na rua, no de repente. É aquilo que brota aqui de dentro. É isso que vai pesar na balança. O pensamento que você joga em cima daquele motorista que te cortou. Cuidado. Então, tudo é válido. Nada se perde. Tudo é aproveitado. E tudo pesa na balança. E eu acho que até a questão do entendimento, né? Daquelas velhas questões de reforma íntima, na questão assim, de quando te chega alguma coisa que te incomoda, aquele velho pensamento, né? O que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Eu acho que isso também é uma forma porque você está emitindo um pensamento de compreensão, de entendimento. Então, acho que tudo deve ser, acho que é muito mais rico esse óbolo da viúva do que uma questão monetária, do que uma questão só de caridade material. Eu acho que talvez até mais importante, né, de estar avaliando isso. Porque a gente acha que é só a questão do que a gente emite, do que a gente dá, né? Mas tem aquela questão da maneira como a gente tem que entender o que a vida nos dá através das outras pessoas, quer sejam boas percepções ou influências negativas, como que a gente vai reagir com relação a isso. Então, é uma coisa que eu questiono. Mas tá certa. Isso Carmen, a Maria José quer entrar novamente na reunião. Meu Deus, tadinha. Ela caiu a internet, ela está pedindo, chamando você. A Vivi não está aqui e eu não percebi. Eu não percebi, a Maria José saiu e eu não percebi que ela estava querendo entrar. A internet caiu aqui, que raiva. Então, tá bom. Bom, vamos convidar os pobres e os estropiados. É outra imagem forte
de cores berrantes que Jesus coloca. Muito, muito complicado isso que Jesus fala. Eu vou pedir para Maria Dalva. Lê o 7, Maria Dalva. Certo. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando dardes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que, assim, retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. O quando fizerdes um festim... Tá bom. Só o tá bom. É uma linguagem, é uma figura forte, uma imagem de cores berrantes que Jesus coloca, né? Imagine vocês abrirem as portas da casa de nossa casa, e entrar todos os albergados, vamos dizer, para um almoço, para um jantar, para uma festa. Acho que desestruturaria, né? Todo o equilíbrio emocional e espiritual de nosso lar. Mas a maioria das pessoas, quando fazem encontros em casa, convidam somente pessoas que gostam, que têm simpatia, que têm um interesse em comum, que pensam da mesma maneira. Isso é o mais comum que acontece. Então, Jesus pede o contrário, que chame aquelas pessoas que são desacreditadas, que são diferenciadas. Então, há duas coisas aqui. Deves fazer o bem não movido pela recompensa, não pensando na retribuição. Eu vou fazer um jantar para fulano porque ele também vai me chamar. E lá na casa dele tem coisa boa. Não, vou chamar porque eu gosto da pessoa. Então, a gente deve fazer o bem pelo bem, sentir alegria em realizar esse bem. Qual é a consequência disso? É um bem-estar muito grande. Quem da família, quem de nós não tem na família um parente que é mais difícil? Um parente que é a pedrinha no sapato. Um parente que é colocado como prova para nós. Pois é justamente esses parentes difíceis que nós temos que chamar. Dificilmente eles vão retribuir, mas é isso que a gente tem que chamar. Para eles participarem também da nossa abundância, da nossa inteligência, dos nossos conhecimentos. Quem sabe a gente tem uma palavra boa para eles, né? Quem sabe a gente tem umas ideias boas de conversar, de mostrar, de falar, de ajudar. Festim. O que é festim? Festa, né? Dar oportunidade a que convidados tomem parte na fartura em que se vive. Fartura de conhecimento, de sabedoria. O que a gente sabe deve ser mostrado. Não deve ser guardado, que meu talento, vou esconder meu talento. Não. Se for procurado, fala. Agora, convites, literalmente convites. Tem pessoas que são fechadas, né? Totalmente. Não convidam ninguém, não dividem nada, nem para um cafezinho à tarde, nem para um chazinho, nem abre a porta, nem a vizinha do lado, não convidam ninguém. Tem gente assim, muito triste. Agora, tem outras que convidam somente aquelas pessoas que ela sabe que vai retribuir.
Então, é um círculo restrito. Geralmente, é nesses 2 pontos que a maioria... Maria José saiu outra vez? Voltou. O verdadeiro benefício: convidar os menos felizes, sem condições de retribuição, com benevolência, sincera cordialidade, sem ostentação. É convidar mesmo a pessoas para estarem no convívio de vocês, aquelas pessoas mais complicadas na família. Dar uma oportunidade a que elas conversem, falem, até aprendam alguma coisa conosco. É mais ou menos isso o que ele vai falar sobre esse capítulo, tá? Então, quem é que não leu? Solange? Neiva leu, Maria José leu. Solange, número 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras... Tá bom. Passa para a Lourdinha. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-la a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? E, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. E aí? Carmen, eu lembro, nessa parte aqui, da oração de São Francisco. Amar sem ser amado, compreender sem ser compreendido. Além da questão, né, que você fez a colocação, eu fico pensando no festim, eu fico pensando assim, se é no coração onde Jesus veio implantar o reino de Deus, então também o festim é uma festa do nosso coração. Quais as pessoas que a gente vai receber no coração? São só aquelas que podem retribuir o amor? São só aquelas que podem retribuir de serem iguais? Então, eu acho que a gente não pode ficar ao pé da letra, né? Eu acho que a gente precisa extrapolar também por esse outro sentido do que se passa dentro dessa nossa casa, dentro da nossa casa mental, dentro do coração. Qual o entendimento dessas coisas? Porque é isso, a gente não pode simplesmente receber no nosso coração só as pessoas que vão pensar como a gente, que vão retribuir como a gente, mas assim, no global, né? O respeito, a tolerância, ou seja, todo o Evangelho de Jesus.
E eu acho que essa parte aqui é muito forte nisso. Então, assim, é um ponto que eu estou levantando para a gente discutir, para vocês estarem pensando também, se é por aí também, se cabe. A gente Posso falar uma coisa? reflexionar, Eu acho que o próprio texto já aponta para isso, né, Solange? Quando Sim. fala, né, que Jesus usou essa imagem, tudo, né, e ele fez isso com cores intensas e tudo, mas é o sentido figurado, né? Usava muitas parábolas, é o sentido figurado. Então, para mim, o texto mostra isso, né, que você falou, né? Que pra gente, quando a gente acolhe aquele que é diferente, né, da gente, no modo de pensar, no modo de agir, nas concepções que tem e tudo, tira a gente de uma situação de conforto, né? A gente tem que se modificar para poder assumir, para poder entender. E se a gente quer contribuir com alguma coisa, aí está a grandeza, né, do nosso espírito, né? O outro pode até entender que a gente não está contribuindo em nada, né? Porque ele é daquele jeito e que acabou, né? Agora, e tem também o sentido literal, né? Que é da pobreza mesmo, né? De acolher o pobre, o estropiado e tal. Né? Mas é de acolher no nosso coração. E a gente sempre lembra, né? Eu me lembro assim muito de que é na família, como a Carmen falou, quem não tem na família uma pessoa, né, que é mais difícil, tem umas brincadeiras, o pessoal fala o tio do pudim, né? O tio do pudim, não, o tio do pavê, né? Faz sempre a mesma brincadeira, que é o chato, que é, né? Então, mas ele é convidado. Todo mundo já sabe o que ele vai fazer, né? Ou na aula passada, a Carmen trouxe aqui, a pena que o meu não está aqui à mão agora, né? Mas era uma porção de contraposições entre pessoas, né? A irmã isso, a irmã aquilo, a cunhada isso, a cunhada aquilo, né? É fácil a gente, né? É fácil a gente acolher aquilo que a gente se identifica, né? Mais difícil a gente acolher. É isso mesmo, diferente, né? O que eu acho, o que eu estou chamando, assim, o que eu levantei para a gente discutir é exatamente, eu acho que essa questão da necessidade da gente se atentar e da gente buscar mais esse conhecimento nesse sentido figurado. Porque eu acho que a gente está chegando numa fase que a gente está precisando de menos imagens fortes e a gente começar a partir para uma questão mais sublime do que realmente está interno, sabe? Da gente buscar essas questões mais necessárias, né? Porque eu acho que está precisando de estar saindo dessa imagem forte para a gente estar caminhando por uma necessidade mais real dessa coisa mais que está mais incrustada. Eu acho que já está sendo feita uma limpeza, né, nessas crostas. A gente está precisando de entrar muito. Aí por isso que eu acho que foi a Carmen falou, eu acho que isso está claro em termos de, mas está naquela coisa assim, a imagem mais forte ainda fica na frente, né? E é na questão mesmo, é esse convidar para entrar, né? Como que a gente está recebendo esse parente, que é só convidar na casa externa, mas como que a gente está convidando para essa casa interna, né, da gente? É essa questão assim que eu levantei a questão para a gente discutir em cima disso, né? Muito bem, Solange, é isso mesmo. Concordo sim com você, é isso mesmo. É isso mesmo. É bom para a gente acordar, tem muita gente dormindo, né? Está na hora de acordar, gente. Vamos em frente. E o Kardec nos trouxe tanta coisa boa para a gente pensar, modificar, transformar, e a gente perde tempo com outras coisas. Eu não digo nós, mas a maioria, né? Vamos passar para instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. A mensagem vem da irmã Rosália, de Paris. É uma mensagem muito linda,
na qual ela começa com uma frase muito forte, muito bonita. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que fosse feito para nós. Então, gente, vocês já imaginaram se toda a humanidade caminhasse nessa regra, nessa colocação da irmã Rosália? Amemo-nos uns aos outros, todos os parentes, toda a vizinhança, todos da mesma cidade, todos do mesmo país, todos do mesmo continente, todos do mesmo mundo, todos se amando e ninguém querendo passar em cima do outro. Eu acho que isso ainda vai demorar, né? Isso aí eu acho que está para o planeta de regeneração e vai em frente. Nós ainda temos muito para caminhar, mas não nos falta boa vontade em querer caminhar nessa trilha. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral está contido nessa frase. Consequências dessa situação. Se a gente usa o amor, agora vamos nós individualizando. Nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa ida no mercado, de máscara, obedecendo a vigilância sanitária, usando álcool, vamos na farmácia, vamos no supermercado, no açougue, volta rapidinho para casa, não abusa, né? Não faz nada errado. Então, consequências de aplicar essa frase dita pela irmã Rosália. É o caminho da perfeição. Jesus não falou, vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Meu jugo é leve, minha carga é suave, esse é o jugo de Jesus. Jugo é aquele pau que o boi carrega aqui no ombro, que direciona a caminhada do boi. Então, quem usa o jugo de Jesus, que põe aqui nas costas, esse amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito, é um jugo. Mas é um jugo leve, é um jugo suave, que nos leva à perfeição. O jugo pesado é quando a gente odeia e usa vingança e usa represália. Mas quando a gente ama a todos, não tem vingança e nem represália. Então, é o caminho perfeito. Com isso, é a anulação total das diferenças sociais. Todos são iguais, somos todos irmãos. As camadas sociais se igualam. O rico com o pobre são irmãos. Então, acaba com preconceitos, acaba com as diferenças. Que maravilha seria! A recompensa, então, isso nos vai trazer uma recompensa de Deus, porque é ação e reação. Se nós agirmos dentro dessa caminhada do amor, nos vem uma volta, uma reação de bem-estar. Então, nós vamos estar em paz aqui dentro. Venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus encontra ligação aqui dentro, porque nós estamos em paz. O bem nos espera no além. Isso que eu puxei lá em cima no começo, que eu falei, depois a gente fala. Começando na entrada do mundo espiritual. Todas aquelas pessoas que nós ajudamos, que nós tivemos sempre uma palavra amiga, uma palavra de conforto, mesmo que essa pessoa não tivesse afinidade com o nosso coração. Mas a gente passou por cima disso e foi atrás, abençoou, ajudou, encaminhou o filho, encaminhou a filha, fez o que pode por várias pessoas. Elas desencarnaram.
Então, no plano espiritual. Sempre com pensamento bom em cima de nós. E quando chega a nossa hora de desencarne, elas estão nos esperando. Com um abraço, com carinho, com ajuda, com alegria, e a gente vai se sentir muito bem no plano espiritual. Então, quem tem medo de morrer, quem tem medo de ir para o plano espiritual, faça o bem. Faça o bem pelo bem, com vontade de fazer o bem, que o bem se espalhe, que a alegria de fazer o bem preencha o vazio que a gente sente. Isso vai nos fazer muito bem. Amar indistintamente. A gente não escolhe quem vai amar. Esse eu vou gostar, esse eu não vou gostar. Não tem nada disso. Amar indistintamente, pois ignoramos o que aquele indivíduo foi em outras encarnações. Tem gente, tocou a campainha da casa e alguém pedindo um pãozinho. Aí explode, blasfema. Vai embora, seu vagabundo, não quero saber, vai trabalhar como eu trabalhei, manda embora com xingos e ofensas. E se ele souber, que ele vai saber, que essa criatura que bateu na porta estava sob uma expiação muito grande e foi o seu filho amado de outra encarnação, ou foi seu pai querido de outra encarnação, ele vai saber disso. Olha o remorso que ele vai ter. Como a gente não sabe, aquela pessoa que está nos pedindo alguma coisa, a gente não sabe quem ela foi em outras vidas. E se foi uma irmã muito querida? E se foi uma nossa mãe? Está entendendo, né? Onde a lição quer chegar? Então, é para condoer o coração com qualquer um que nos peça alguma coisa. Mesmo que nós não temos um material para ser doado naquela hora, um sorriso, uma bênção, um pedido que Deus abençoe a vida daquela criatura, ela vai se achar melhor. Agora tem o número 6 que nós colocamos, nós dividimos em partes, e o 6º vai falar da caridade moral. A caridade moral é suportar, veja bem, a palavra suportar já diz que não é uma coisa agradável, né? É suportar nos outros, uns aos outros, suportar uns aos outros. É saber calar. Deixa que ele fala. Não retruca, não responde. Não deixa o cérebro reptiliano sair pela boca. Esquece isso. O problema é de quem falou. Deixa falar. Não escuta. Finge que não ouviu aquela palavra mais forte, aquela frase mais indelicada. Ser surdo. Não ver o sorriso de desdém. Não anotar o erro do outro. Então, chama-se caridade moral. Porque ela olhou para mim desse jeito, não vou falar mais com ela. Sabe lá Deus onde ela estava com a cabeça para ela ter feito aquilo? Desculpa, pensa de outra maneira que as coisas modificam. Deu para pegar? Bom, quem é que leu agora? Agora já me perdi na ordem. Quem que leu? Foi Solange? Bom, Zezé, leu 9. Foi a Maria. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao trem o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes 2 preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais nos sombrios bairros
que habiteis durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes, daí porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis ao sair do vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecido que vos receberão no liminar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo, amai-os como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repeles, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. Então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Tá bom, Zezé, obrigada. Neiva, continua. Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, e que a cada um pode praticar, e que nada custa materialmente, e, entretanto, aqui é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber que se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer, e não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Tá bom, Neiva. Lourdinha. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que, no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Muito bonita a mensagem, né? Que possa nos ajudar um pouco. Vocês têm a folhinha impressa, né? Tem uma mensagem. Maturidade. Albino Teixeira, pelo Chico. Solange. Eu falei até onde? Valendo. Maturidade, Albino Teixeira, Chico. Se já prestamos serviço sem perguntar se a criatura está precisando, se já auxiliamos nas boas obras sem aguardar recompensa, se procuramos o trabalho que nos compete sem rogar que outro nos substitua nas próprias obrigações, se não registramos ressentimentos, se cooperamos espontaneamente em favor do próximo,
se buscamos a própria renovação sem esperar que os outros bitolem emoções e ideias pelo nosso coração ou cabeça, se estudamos os problemas da existência e da alma sem que ninguém nos obrigue a isso, se amamos sem cogitar se os outros nos amem, se reconhecemos que a nossa liberdade unicamente é válida pelo dever cumprido, se já sabemos esquecer o mal para valorizar o bem, se já conseguimos calar assuntos que induzam à intranquilidade e pessimismo, então estaremos atingindo as faixas benditas da maturidade espiritual. Tá bom? Tem uma poesia? Tem uma quadrinha? Então, lê, Maria Dalva. Tem. Uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor no campo da humanidade são sementeiras de amor. Casemiro Cunha. Muito bem. E aí? Maria Dalva, tem alguma questão que te pegou? Eu, desde do óbolo da viúva, achei bem interessante, né, a questão de ser a viúva, né? Porque ao longo do tempo a mulher se casava, né, durante muito tempo, especialmente tempos passados, se casava porque ela própria não tinha um trabalho, não tinha um ganho, então obrigatoriamente tinha que se casar, né, e ficava na dependência do marido, né? Tem muitos livros que contam a história da humanidade que falam sobre isso, tem filmes, né, com alguns diálogos que mostram isso. Então achei bem interessante para mostrar que a viúva é aquela que vai ficar empobrecida se o marido se perde o marido, né? E aquela história que você complementou, Carmen, da mulher que ficou com os enteados, né? Eu fiquei pensando o quanto o marido dela, pai daqueles que estavam expulsando ela de casa, conhecia bem os filhos, né? Ele deixou uma coisa guardada ali, né? Para poder resguardá-la, né? Ele continuou provendo-a, né? Mesmo depois de ter desencarnado, protegendo-a e ainda apareceu no sonho, né? Procure no livro dos médios. Procure no livro dos médios. Vou procurar. Isso. Fiquei bem interessado. Depois, com relação a convidar os pobres e estropiados, eu já falei, já dei minha opinião. E essa mensagem, né, que nós vimos agora na parte final da aula da irmã Rosária, é maravilhosa, né? Porque pega bem aquilo para que nós possamos fazer aquilo que gostaríamos que os outros fizessem conosco, né? E aí você resumiu aqui, arrolou as 6 coisas que ela coloca, né? E que são um alerta muito interessante para nós, né? Quer dizer, nós estamos aqui para fazer o bem, para ajudar o próximo, da forma como nós queremos também que isso seja feito para nós. Tem horas muito difíceis, né? Isso é muito difícil. E aí vem a nossa imperfeição e vem aquilo que a Solange sempre lembra, você sempre nos lembra, todos nos lembram, enfim, né? Que é a questão da reforma íntima, né? Para que a gente possa sempre se aperfeiçoar e melhorar, né? É isso. Bom, essa mensagem do Albino Teixeira foi muito bem para a nossa maturidade espiritual, para ser bem refletida. Então, nós agradecemos a presença de vocês e espero que estejamos juntas na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, aqui dando continuidade ao nosso Evangelho. Obrigada a todas, fiquem com Deus. Obrigado.